Aí galera, professor Lustosa na área, passando para te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que está na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha para ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? Se liga você que está do outro lado da tela, porque agora eu e você, nós resolveremos questões sobre direito administrativo para a sua prova da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, ok? A ideia aqui é que através da resolução de questões possamos debater temas, né, que têm muita chance de serem cobrados na sua prova, dada, né, a sua relevância, dada a importância que a banca FGV dá ao tema. Então eu procurei fazer essa peneirada aqui para que você possa relembrar, né, às vezes aprender o tema e chegar para a sua prova preparadaço, ok? Então vem comigo na tela, questão número 1. Ele vai trazer, né, perceba a dinâmica da banca, sempre com base em casos concretos, e ele traz as assertivas, ok? Então bora lá. João, servidor público ocupante de cargo efetivo no estado do Amazonas, foi removido de ofício pela administração de Manaus para o interior do estado, fato que lhe causou uma série de inconvenientes em sua vida pessoal. O ato de remoção foi praticado por Marcelo, a autoridade competente para tal, que, contudo, nutria sabida antipatia por João. Então, aquela historinha, resumindo aqui, o camarada tinha competência, removeu o servidor, mas, pelo que já deu a entender da questão aqui, ele o fez por questões pessoais. Quando ele fala nutria sabida antipatia por João, os caras não se bicavam direito. Fechou? Segue o baile aí. O servidor João conseguiu reunir provas de que o real motivo de sua remoção foi retaliação contra si praticada por Marcelo, razão pela qual tentou o pedido de reconsideração e recurso administrativo, ambos sem êxito. Ao procurar advogado para reverter a situação, João foi informado de que o ato de remoção. Então, olha só, a historinha é exatamente essa. Qual que é o tema aqui, né, que envolve o raciocínio? A gente vai ter que lembrar do chamado ato administrativo, ok? O que é ato administrativo mesmo, professor? Manifestação de vontade da administração pública, perfeito? Ou de quem lhe possa fazer, às vezes, um particular, por exemplo, presta serviços em nome da administração, sempre sob regime de direito público, ok? Com aquelas prerrogativas e sujeições inerentes ao direito público. Fechou, professor? Tranquilo? Tem por objetivo modificar, criar, extinguir, transformar direitos e tem eficácia imediata. Legal? Esse é o conceitinho. Só que além disso, nós precisamos lembrar que o ato administrativo, ele tem 5 elementos, também chamados de requisitos de validade. Nós temos lá a competência, ok? Temos também a finalidade. Temos ainda o elemento forma. E aí nós temos ainda motivo e objeto, ok? E objeto. São 5 pilares do ato administrativo. Fechado? Beleza, professor.
A própria questão já falou que nós temos uma autoridade que era competente para praticar o ato de remoção do servidor. Fechou. Qual que é a finalidade do ato administrativo? Via de regra, a finalidade é alcançar interesse público, ok? Se eu estou falando que ato é manifestação de vontade da administração, a administração tem vontade do quê? De alcançar finalidade pública. Então a gente já consegue perceber o quê? Um desvio de finalidade, ok? Houve uma afronta, por quê? Porque o Marcelo, né, se não me falha a memória, praticou um ato de remoção do João por sentimento pessoal, ok? E não interesse público, interesse privado. Fechou? Então a gente já consegue perceber o quê? Vício na finalidade. Fechado? Bora ver as alternativas então? Letra A. Ele está falando, né? Ao procurar advogado reverter a situação, João foi informado de que o ato de remoção. E ele está pedindo aqui qual que é a situação que foi reportada pelo advogado. Perfeito? Então, letra A. Está viciado, razão pela qual o judiciário deve ser provocado para anulá-lo. Está viciado? Beleza, tranquilo, ok? A ideia do vício está nítido em relação ao elemento finalidade. Show de bola? Só que olha só, razão pela qual o judiciário deve ser provocado para anulá-lo. Judiciário pode anular ato administrativo? Pode, desde que provocado, ok? Essa é a ideia. Lembre-se, o poder judiciário ele jamais atua ex officio. O que significa essa desgraça aí mesmo, professor ex officio? Ele não pode por si só anular um ato de um outro poder. Perfeito? Então a alternativa A está falando, ó, está viciado, beleza, razão pela qual o judiciário deve ser provocado para anulá-lo. Show de bola. Gabarito letra A. Perfeito? Letra B. Está viciado, razão pela qual o judiciário deve ser provocado para revogá-lo. Vem aqui comigo. Se liga. Quando a gente fala em anulação e revogação, a gente tem que tomar muito cuidado, ok? Quando a gente fala em revogação e anulação. Anulação. Por quê? Quando a gente trata de revogação, é análise de oportunidade e conveniência. Conveniência. Fechou? Quando a gente fala em anulação, a gente fala na análise de critérios de legalidade ou de legitimidade. Legitimidade. Se liga, poder judiciário não revoga ato da administração pública. Por quê? Análise de oportunidade e conveniência é só a administração pública quem faz. Fechou? Poder judiciário pode anular ato da administração pública? Pode, desde que seja provocado para tanto. Beleza? Avança aí então. Se liga, letra C. Está viciado, razão pela qual o judiciário deverá ser provocado para cassá-lo. A cassação também é uma espécie de revogação, uma espécie de retirada, na verdade, perfeito? Que é praticado pela administração pública. Letra D, não está viciado, pois a administração pública não precisa expor os motivos pelos quais pratica um ato discricionário, negativo. E letra E, não está viciado, pois pela teoria do órgão, quem praticou o ato não foi a pessoa natural de Marcelo, sim a própria administração. Ele coloca que vincula o vício à questão da teoria do órgão, né? Até a ideia da teoria do órgão está certa, mas a parte em que ele fala que não está viciado é que reside o erro da questão. Perfeito? Ok? Bora avançar aí. Questão número 2, está já na telinha aí. João, auditor técnico de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, adquiriu para si, no exercício do cargo que já ocupa há 8 anos, bens imóveis consistentes em uma casa e um apartamento do tipo cobertura. Olha o detalhe aqui, né? O cara não é pouca coisa não.
cujos valores são notoriamente desproporcionais à evolução de seu patrimônio e à sua renda como agente público. De acordo com a Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade, em tese, João. Então, olha só, antes de mais nada, vem comigo. A Lei 8492, Lei de Improbidade Administrativa, a famosa LIA, é a Lei 842992, ok? Essa lei aqui, ela passou por grandes modificações através do advento da Lei 14.230 de 2021. Presta atenção, porque estas alterações, elas só serão cobradas aos concursos cujo edital tenha sido publicado depois, ou a partir, melhor dizendo, do dia 26/10 de 2021, ok? No caso da PCRJ, edital foi publicado antes de 26/10, então a gente ainda entende e estuda pela literalidade antes da reforma introduzida pela 14.230. Fechado? Então, cuidado, perfeito? Edital já aberto, leia a redação antes da 14.230, que é o que a gente vai ver agora. Fechou? Então, volta comigo aqui na questão número 2. Letra A. Não praticou ato de improbidade administrativa, pois não restou comprovado dano ao erário. Nesse caso aqui, a gente nem fala de dano ao erário, né? Porque olha só, quando a gente tem uma situação que foi a descrita, né, em que o sujeito ele agrega o seu patrimônio, ele expande, ok? Nós estamos tratando de atos lá do artigo 9, atos de improbidade que causam enriquecimento ilícito, perfeito? A gente vai ter um rol lá no artigo 9, vários incisos, todos eles com a ideia de que o sujeito ele agrega, ele percebe, ele aufere vantagem econômica. Tá? Aqui nesse caso, camarada, né, ocupa ainda um cargo público e comprou uma casa e um apartamento desproporcional aos seus rendimentos. Então teve acréscimo patrimonial. Fechou? A gente descarta a letra A aí porque está falando de dano ao erário. Letra B. Não praticou ato de improbidade, pois não restou comprovada a origem espúria dos valores usados na compra dos imóveis. Em relação à redação da 8429, antes das suas modificações, não precisava ser comprovado a origem espúria, tá? É por isso que lá no artigo 13 se faz necessária a declaração de bens, tá? Tanto para tomar posse e entrar em exercício, essa declaração ela é renovada anualmente, e na hora que o servidor público deixa os quadros da administração, ela também é exigida, justamente para que a administração tenha um termômetro, para ver quanto que o camarada ofere, quais são os rendimentos e qual que é o patrimônio dele, para ver se eles são condizentes. Perfeito? Letra C. Praticou ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. Beleza, o gabarito está aqui. Letra D, praticou ato de improbidade, causa prejuízo ao erário? Não, né? Ele enriqueceu. E letra E, praticou ato de improbidade que atenta contra os princípios? Também não, é a literalidade do artigo 9. Então, questão número 2, gabarito letra C, de cavalo, ok? Não vai dar uma de cavalo na hora da prova, errar a questão de improbidade administrativa. A lei, embora traga alguns detalhes, né, que a gente precisa lembrar, ela é enxuta, ela não é uma lei extensa e sempre aparece em prova. Fechou? Beleza? Bora avançar em questão número 3. O chefe do Poder Executivo do Estado Alfa consultou sua assessoria a respeito da possibilidade de criar um ente da administração pública indireta, que teria capital majoritário do poder público com o objetivo de explorar a atividade econômica, em sentido estrito, em regime de competição com outras estruturas empresariais. A assessoria respondeu corretamente que esse ente é uma. Então, olha só, quando a gente fala de organização da administração pública, rapidamente, só para você relembrar, ok?
nós temos a chamada administração direta e indireta. Fechou? Então, ó, a administração pública, de acordo com o decreto 200 de 1967, né, que adotou o sistema de descentralização administrativa, ela divide a administração pública em direta, ok? E indireta. Indireta. Quem faz parte da administração direta, professor? São os entes políticos, beleza? Então vamos colocar aqui, ó, entes políticos. Políticos. Todos eles dotados de personalidade jurídica de direito público. União, estados, Distrito Federal e municípios. Fechou? Só que a questão já está falando. Criou-se, né, buscou-se a criação de uma entidade da administração indireta. Quais são essas entidades, professor? São as chamadas entidades administrativas, ok? E aí nós temos espécies de entidades administrativas. Quais são elas? Se liga, nós temos as autarquias, nós temos as fundações, temos as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Economia mista. Fechou? Beleza, professor. Se liga porque o enunciado, ele cantou a bola. Tá falando que é uma exploradora de atividade econômica em sentido estrito. A gente já elimina autarquias e fundações. E aí a gente fica entre empresas públicas e sociedades de economia mista, desculpe. Qual que é o bizu? Volta comigo. Ele fala lá, ó, em relação ao capital. Capital majoritário do poder público. Ou seja, se é majoritário, minoritário da iniciativa privada. Sociedade de economia mista, porque mistura capital público e capital privado. Matou? Vem comigo no gabarito. Ó, é só achar que ó, autarquia a gente já descartou, empresa pública a gente já descartou porque o capital não é 100% público, sociedade de economia mista, opa, sendo criada por lei. Se liga no bizuzinho. Empresa pública e sociedade de economia mista tem a sua criação autorizada por lei. Olha o detalhe que o examinador pega. Ok? Tem diferença, professor? Tem. A autarquia é criada por lei. Fundação, empresa pública e sociedade de economia mista tem a sua criação autorizada por lei. Fechou? Então a gente descarta a letra C. Letra D, empresa pública, não tem capital 100% público, descartamos. Gabarito, letra E, aqui ó, autorização legal. Fechou? Bora, questão número 4 já está na tela aí, sentar o aço. Em razão da explosão de loja de fogos de artifício clandestina, na qual a pólvora não era armazenada com observância das normas de segurança, Antônio sofreu ferimentos que o levaram à morte. Em razão desse fato, Maria, sua esposa, ingressou com a ação de reparação de danos em face do município Alfa, no qual estava localizada a loja, em situação como a descrita, o município Alfa. Então, olha só, a questão já envolve, a gente já percebeu que envolve responsabilidade da administração pública. Tema quente para a prova, sempre recorrente. O que a gente precisa lembrar? Vem comigo. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Perfeito? Qual que é a ideia? Quando a gente pensa em responsabilidade civil, a gente não pode deixar de fazer a leitura desse camarada aqui. Perfeito? Por quê? Porque é o artigo 37, parágrafo 6º, que traz a regra estabelecida pela Constituição. Responsabilidade da administração pública, ela é objetiva. Eu preciso apenas demonstrar conduta, resultado e nexo de causalidade entre ambos. Fechou? Essa é a ideia. Em relação a condutas comissivas, quando a administração pública faz alguma coisa
e que acarretem algum dano e que tenha nexo de causalidade. No exemplo, a administração pública fez alguma coisa? Não tem informação nesse sentido, perfeito? Quando a administração pública se omite, a responsabilidade é subjetiva. Aí a gente precisa demonstrar dolo ou culpa, beleza? Basicamente essa ideia que a gente precisava lembrar. Bora para as alternativas então. Vem comigo. Letra A. Deve ser responsabilizado com base na teoria do risco integral. Negativo. Teoria do risco integral não é a regra do nosso sistema, tá? Ele é admitido em 3 hipóteses apenas. No caso de danos ambientais, no caso de danos nucleares ou em relação a atos terroristas ou de guerra praticado a bordo de aeronave brasileira, de matrícula brasileira. Não é o caso. Letra B. Somente pode ser responsabilizado com base na teoria civilista da culpa. Negativo também. Aqui a gente tem a teoria lá do artigo 37, parágrafo 6º, que é a teoria do risco administrativo, ok? Letra C. Não pode ser responsabilizado em hipótese alguma, já que o ilícito decorreu de ação de particulares. Cuidado, tá? Quando ele fala em hipótese alguma, no caso de omissão da administração pública, quando ela se omite sabendo do armazenamento irregular desses fogos de artifício, aí ela vai ter responsabilidade sim. Fechou? Então exclui aí o hipótese alguma. Letra D. Não pode ser responsabilizado se forem do seu conhecimento as irregularidades praticadas no âmbito da loja. Exatamente, ó, só pode, aliás, né? Não que não pode, só pode ser responsabilizado. Exatamente. Se for do conhecimento da administração, se a administração pública, por exemplo, emitiu um alvará de funcionamento, sabia das irregularidades, né, fiscalizou sabendo das irregularidades, isso é uma omissão, aí cabe responsabilização da administração pública, no caso do município alfa. Fechou? E letra E, só para a gente descartar aí, ó, deve ser responsabilizado com base na teoria do risco objetivo, razão de sua omissão no dever de fiscalizar. A gente não fala em risco objetivo aqui não. Perfeito? Não existe essa teoria aí. Próxima questão já está na tela. Se liga no catatal de informações e a gente já vai fazer aquela peneirada. No interior das dependências do Presídio Estadual Gama, funciona uma lanchonete administrada por Maria, que realizou diversas obras no local para instalar o seu comércio. Durante a inspeção do Ministério Público Estadual, o promotor de justiça verificou que Maria possuía um contrato administrativo assinado com o Estado, representado pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, por prazo determinado, sem que, contudo, tenha sido precedido de procedimento licitatório. Aqui, ó, informação importantíssima, tá? Ele está falando aí da questão do uso de espaço público por particular. Perfeito? Segue o baile. Após instaurar inquérito civil para apurar a legalidade do consentimento estatal para a utilização do bem público por Maria, o Ministério Público Estadual concluiu que o contrato. Então, olha só, vem comigo. Quando se liga, ele fala que não foi precedido de procedimento licitatório, essa informaçãozinha aqui nos permite levar a resposta correta. Quando a gente fala em autorização, permissão e concessão de uso de bem público por particulares, no caso de permissão e de concessão, tem que ser precedida de licitação prévia, ok? Sempre que a gente pensa, né, na expressão contrato administrativo, que trouxe, né, o enunciado trouxe essa informação, a gente precisa o quê? De licitação prévia, perfeito? Porque se a administração está realizando um contrato, ela tem que abrir oportunidade através do processo licitatório para todos aqueles que têm um interesse na participação, né, que atendam os requisitos do edital. Fechou? Então vem comigo aqui, vamos encontrar a resposta. Letra A. Não está viciado por se tratar de autorização de uso que prescinde de licitação prévia. Aqui não há que se falar em autorização, né? Letra B, não está viciado por se tratar de permissão de uso. A gente tem a questão do vício por ausência do processo licitatório, ok? Letra C,
está viciado por se tratar de concessão de direito real de uso negativo, que depende de licitação prévia. Letra D, está viciado por se tratar de concessão de uso, que depende de licitação, foi o raciocínio, né, que a gente construiu. E letra E, está viciado por se tratar de permissão de uso, que prescinde de licitação. Não é permissão, e se fosse permissão, a gente teria necessidade também de licitação. Perfeito? Legal? Então, só para fechar aqui, em relação à autorização, pode ser feita através de ato administrativo. Permissão e concessão, só mediante contrato, só mediante a realização de licitação prévia. Fechou? Beleza. Bora avançar então, mais uma questãozinha na tela. Questão número 6. João, secretário municipal de Fazenda, com o objetivo de fomentar a prestação de serviços locais na iniciativa privada, praticou ato administrativo concedendo benefício tributário contrário ao que dispõe a legislação de imposto sobre serviço. É o famoso ISS, Imposto de Natureza Municipal. De acordo com a tipologia da Lei 8429 de 92, João praticou uma espécie de ato administrativo de improbidade que, se liga de novo, eu vou reforçar a tese, tá? Esse tema aí tá quente, então cuidado. Na sua prova, com o edital já aberto, Lei 8429 de 92, ela vai ser cobrada em sua redação anterior às alterações promovidas pela Lei 14.230. Quais são os atos em espécie? Nós temos os atos que causam enriquecimento ilícito, está lá no artigo 9, ok? Artigo 9. Nós temos aqueles atos que causam lesão, ou também chamado de prejuízo ao erário, ok? Artigo 10. E olha só, redação antiga, nós temos o artigo 10A, que previa a concessão indevida. Concessão indevida de benefícios tributários, ok? De benefícios tributários, que está lá no artigo 10A. E ainda nós temos o artigo 11, que são aqueles atos que atentam contra princípios. Ok? Artigo 11. Fechou? Artigo 10A, depois da alteração da lei, não existe mais formalmente. Mas para a sua prova, essa é a única possibilidade na concessão indevida de tributos, especificamente sobre o ISS. Perfeito? Então, bora para o gabarito aqui, ó. Letra A. Importa enriquecimento ilícito? Não, a gente já descarta o artigo 9. B. Atenta contra os princípios da administração? A gente também já descarta. Letra C. Decorre de concessão indevida de benefício financeiro ou tributário, tem como uma de suas sanções multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. Exatamente a literalidade aí do artigo 10A em conjunto com o artigo 12, inciso 4, ok? E aí, letra D, atenta contra os princípios da administração, a gente descarta. E letra E, causa prejuízo ao erário, a gente também descarta nos termos da literalidade da 8429. Perfeito? Bora seguindo aí mais uma. Os atos de improbidade administrativa estão associados a condutas inadequadas, praticadas por agentes públicos ou outros envolvidos que causem danos à administração pública. Nos termos da Lei Federal 8429, tais atos podem ser os que geram enriquecimento ilícito, que causam prejuízo ao erário ou que violam os princípios da administração pública. Um exemplo de ato que viola os princípios da administração pública é... Então, olha só, muito embora você não precise decorar o rol do artigo 9, do artigo 10 e do artigo 11, tá? Se você fizer a leitura, você vai entender o raciocínio. No artigo 9, o sujeito agrega ao seu patrimônio bens ilícitos, é a ideia de enriquecimento ilícito,
No artigo 10, são aquelas situações em que ele, o agente ímprobo, não cause especificamente um ato que venha a crescer o seu patrimônio, mas que cause prejuízo ao erário. Então ele concede, ele permite a terceiros, ok? Alguma situação que viole os cofres públicos. E no artigo 11 nós temos os princípios administrativos que você já está cansado de saber. Fechou? O LIMP, entre outros, motivação, razoabilidade, proporcionalidade. Então, se você pegar o raciocínio geral, fica fácil. Bora para ler as alternativas aí, ó. Letra A, agir negligentemente no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Se ele não conserva o patrimônio, causa o quê? Prejuízo ao erário, ok? Liberar verba pública sem estrita observância das normas pertinentes. Se ele libera a verba pública sem observância das normas pertinentes, também causa prejuízo ao erário. Letra C, ordenar a realização de despesas não autorizadas, mesmo raciocínio, ok? Prejuízo ao erário. Letra D, olha aqui a expressãozinha, perceber vantagem econômica. Agregou no patrimônio, enriquecimento ilícito. E aí sobrou o gabarito, letra E, revelar a terceiros, antes da divulgação oficial, informações de medida econômica capaz de afetar o preço de um bem. Fechou? Se você tiver ligado, vou dar um prey aqui, mano, vou dar um prey, né? Vou estar estudando, resolvendo questões e não prestar atenção, é uma praga do professor, beleza? Você não vai passar no concurso. Por quê? Porque eu vou te dar as questões agora que vão cair na sua prova, né? Tiro certo, perfeito? Então, olha só, a gente vai fazer análise das questões e aí, na medida do possível, eu vou trazendo informações que tenham pertinência ao tópico tratado. Perfeito? Então, bora lá. Questão número 1, o Tonhão, Antônio, empregado de uma sociedade empresária privada que atua como concessionária do serviço público de conservação de rodovias, no exercício de suas funções, atropelou João, motociclista que trafegava pela rodovia. Em razão do ocorrido, João sofreu sérios danos. Olha, deixa aí. Considerando a sistemática vigente na ordem jurídica, é correto afirmar que... Então vem comigo, porque a questão ela envolve dois temas importantes, tá? Nós temos aqui, em relação à administração pública, a ideia da delegação de serviços públicos, que a questão está pedindo, e também responsabilidade civil. Então, olha só, a administração pública tem por uma das suas funções prestação de serviços públicos. Fechou? Dentro da administração direta, indireta, ela tem toda uma estrutura. Só que a administração pública, ela, vez ou outra, faz o quê? Delega aos particulares a prestação desses serviços. Estes particulares, eles vão ganhar uma nomenclatura, um nomezinho dentro do direito administrativo. Eles são conhecidos como delegatários. Por que tem esse nome, professor? Porque é justamente através da delegação, ok? Vamos anotar essa nomenclatura aqui, ó, delegação, também conhecida como descentralização por colaboração, que a administração pública transfere a execução dos serviços públicos aos particulares, ok? E esses particulares, conhecidos como delegatários, eles também podem ser chamados de concessionárias, Nós temos ainda as permissionárias, embora exista discussão doutrinária, a gente pode colocar aqui, ó, as autorizatárias. Fechou? As concessionárias e permissionárias, as regras que as regulamentam
estão estampadas lá na Lei 8987 de 95. Fechou? O que diz essa lei? Quando o particular ele presta serviço em nome da administração, ele o faz por sua conta e risco e responde objetivamente, ok? Por quê? Porque são prestadores de serviço público. O artigo 37, parágrafo 6º, traz lá que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, concessionárias permissionárias, as autorizatárias aqui a gente tem em discussão, mas vamos colocar aqui no balaio também, beleza? Respondem de forma objetiva. Fechou? Volta para a questão aqui. Construído o raciocínio, nós estamos diante de uma concessionária, beleza? E um empregado dessa concessionária atropelou o João, ou seja, praticou uma conduta que resultou em dano. Perfeito? Então, olha só, letra A. É correto afirmar, né? A questão está perguntando. Letra A. Somente Antônio pode ser responsabilizado, sendo necessário provar sua culpa. Exclui o somente aqui porque o agente, né, que estava atuando em nome da empresa pode responder por culpa, mas não somente ele. A concessionária também será. Letra B. A concessionária será civilmente responsabilizada em caráter objetivo. Aí, ó, fechou. Essa é a ideia, ok? Estampada lá na Lei 8987. Letra C. Somente a concessionária será responsabilizada. Tiro somente aqui, porque a ideia é que o Antônio, ok, também pode ser responsabilizado se provado o elemento subjetivo, dolo ou culpa. Letra D. Somente o ente federado concedente será responsabilizado. Nesse caso aqui, ó, ele nem fala quem foi o ente concedente. Né? Ó, empregado, sociedade privada. Nesse caso aqui, a gente também não há que se falar nesse caso em responsabilização do ente federado. Como eu disse, quando ocorre delegação de serviço público ao particular, ok? Ocorre a transferência somente da execução, titularidade continua com o ente concedente, mas a responsabilidade, a prestação desse serviço, se dará por conta e risco da iniciativa privada. Perfeito? E letra E, Antônio e a concessionária serão solidariamente responsabilizados em caráter objetivo? Não, o Antônio mediante ação de regresso. Perfeito? Responsabilidade, então, pode ser chamada de subsidiária. Fechado. Questão número 2. Está na tela. Bora avançar aí. Mateus, no exercício de suas funções de estagiário do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, verificou que seu vizinho e antigo desafeto André estava no balcão de atendimento da promotoria solicitando informações sobre um andamento processual. Sem qualquer motivo, Mateus se dirigiu ao local e desferiu um soco no rosto de André. Gente boa, né? Causando-lhe lesões corporais graves. No caso em tela, André deverá ajuizar ação indenizatória em face de... Aliás, em face, letra A, de Mateus, com base em sua responsabilidade civil objetiva. Opa, se a gente fala de agente público, responsabilidade não é objetiva, subjetiva. Perfeito? Então já descartamos a letra A. Letra B, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com base em sua responsabilidade civil subjetiva. Também, ó, trocou as bolas. Responsabilidade é objetiva. Assegurar direito de regresso contra Mateus, beleza. Mas a responsabilidade aqui é objetiva. Letra C, do Estado do Rio de Janeiro, com base em sua responsabilidade civil objetiva, assegurado o direito de regresso. Perfeito. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, tá? Só voltando um pouquinho, a questão do Ministério Público aqui, órgão público, tá? O Ministério Público é órgão. Órgão não tem personalidade jurídica, não pode ser demandado via de regra. Fechou? Só para esclarecer. Bora achar o erro das outras aqui, ó, letra D. Da promotoria onde ocorreram os fatos, também promotoria é órgão público, não cabe responsabilidade. E letra E, do promotor em exercício no órgão de execução onde ocorreram os fatos, com base em responsabilidade civil supletiva. É um camarada que assinala essa alternativa aqui, que acho que vai ter que fazer um curso supletivo, né? Esse aqui a gente não poderia nem pensar, nem imaginar em assinalar esse tipo de questão. Essa aqui é a Juninha,
que a gente já descarta de pronto. Fechou? Mas, professor, eu tinha assinalado essa. Pô, tem que dar uma revisada nos seus estudos aí. Fechou? Não queria dizer, né? Mas recomendo um curso supletivo. Fechou? Bora avançar então. Questão número 3. Está na tela. Em determinado município do interior do estado, pessoa jurídica de direito privado é prestadora de serviço público. De novo aqui, ó, direito privado, prestadora de serviço público. A gente já vai fazer a ressalva aqui do artigo 37, parágrafo 6º da nossa querida Constituição. Ok? Segue lá. Funcionários dessa sociedade empresária concessionária, no exercício da função, ao realizarem reparo em estação de tratamento de água, atingiram com o duto a criança Guilherme, que andava de bicicleta pela calçada e veio a quebrar a perna. Ok? Então aqui também destacou a ocorrência de um dano. Teve uma conduta, eles realizaram o reparo na estação, dessa conduta gerou um dano aí com um nexo de causalidade entre ambos. Os pais de Guilherme buscaram a Defensoria Pública, que providenciou o ajuizamento de ação indenizatória. Finda a instrução processual, a Promotoria de Justiça Civil deve direcionar seu parecer no sentido da responsabilidade civil. Letra A. Objetiva da concessionária, que decorre da teoria do risco administrativo, bastando a comprovação da conduta, dano e nexo de causalidade, e sendo prescindível a demonstração de dolo ou culpa dos agentes. Já está bonitinho o gabarito aqui, ó. Só para que você consiga enxergar, ainda dentro do raciocínio das concessionárias e permissionárias, a ideia é, pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, desde que prestadores de serviços públicos, a responsabilidade, ela é objetiva. Responsabilidade objetiva. Essa é a regra. Dentro da responsabilidade objetiva, nós precisamos demonstrar apenas o quê? Conduta. Nós temos que ter um resultado. Resultado esse que venha a ocorrer um dano, ok? Resultado danoso, obviamente. E aí nós temos que ter entre ambos o chamado nexo causal, ou também conhecido como nexo de causalidade. 3 elementos reconhecidos, falou em prestador de serviço público, responsabilidade objetiva. Exatamente o que a gente conseguiu extrair aqui do enunciado da questão, ok? Então ele fala aqui, ó, que teve, ó, atingiram com o duto, teve uma conduta, teve um resultado e nexo de causalidade, o duto que gerou a lesão na perna da criança. Perfeito? Bora descartar as outras alternativas aí, ó. Letra B. Objetiva da concessionária, que decorre da teoria do risco integral. Negativo. Cuidado! A teoria que é adotada pelo nosso ordenamento é chamada teoria do risco administrativo. Significa que existem causas excludentes de responsabilidade, causas atenuantes. Teoria do risco integral não tem nada, ok? Ocorreu dano ambiental, dano nuclear, ato terrorista ou de guerra praticado a bordo de aeronave de matrícula brasileira, é responsabilidade do Estado. Perfeito? Fechou? Então descarta a letra B aí. Próxima, letra C. Subjetiva da concessionária, já morreu no ninho, ok? Letra D, subjetiva da concessionária, subjetiva do município. A gente sabe que concessionárias, prestadoras de serviço público, responsabilidade objetiva. Fechado? Tranquilício? Bora avançar aí, caminhar sobre o tema responsabilidade civil. Importantíssimo, tá? Se liga no enunciado. João, técnico médio da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, no exercício da função, caminhava carregando em seus braços uma enorme pilha de autos de processos, quando tropeçou e caiu em cima da particular Maria, que estava sendo atendida pela Defensoria, quebrando-lhe o braço e danificando o aparelho de telefone celular que estava na mão da lesada. Puta azarado o João também, né? Ele ainda da época carregava processo, né? O processo era físico. Eu, quando fazia estágio, fiz muito isso, né? Carregava de carrinho e tal. O João não tinha carrinho, carregou lá no braço, derrubou, né, a pilha de processos. Imagina a tijolada que não recebeu a Maria.
machucou a mão da Maria e quebrou o celular dela. Perfeito? Raciocínio aqui a gente já construiu, só vamos ver aqui quais são as alternativas. Vem comigo aqui na tela. Letra A. Da Defensoria Pública Geral do Estado, com base em sua responsabilidade civil subjetiva. Dois erros, né? A ideia é que defensoria é órgão, não tem personalidade jurídica, e responsabilidade não é subjetiva. Fechou? Descarta a letra A. Letra B. Da Defensoria Pública Geral do Estado, com base na responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a comprovação do dolo ou culpa. A parte final aqui até estaria correta. Lembre-se, tá? Vem comigo aqui, ó. Quando a gente fala de responsabilidade, nós precisamos enxergar um ente ou uma entidade dotada de personalidade jurídica. O que isso significa, professor? Órgão público não pode ser responsabilizado via de regra. Essa é a ideia, perfeito? Muito comum, questões, o policial civil, vou processar o diretor da polícia, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Negativo. Qual que é o ente, a entidade qual está vinculada à polícia? Ao Estado. Você vai demandar contra o Estado. Fechou? Essa é a ideia. Então falou Ministério Público, Defensoria, Polícia, todos os órgãos atrelados ao ente chamado Estado. Perfeito? Pode ser um órgão municipal, um órgão distrital, não tem problema. Aí só vai mudar aí o contexto da questão. Fechou? Volta comigo aqui. Letra C. Do Estado do Rio de Janeiro, com base em sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa de João. Beleza. Professor, por que é desnecessária a comprovação do dolo ou culpa? Vem aqui, ó, responsabilidade objetiva, eu preciso só de 3 elementos. Qual que é a observação que a gente não pode esquecer? Olha só, OBS, a responsabilidade subjetiva é aquela que, além desses 3 elementos, eu preciso somar o quê? O elemento subjetivo, o dolo ou culpa, tá? Responsabilidade subjetiva, ela é aplicada em relação aos agentes públicos. E aí eu preciso, né, demonstrados os 3 requisitos, elementos da responsabilidade objetiva, somar o dolo ou a culpa. Primeiro, eu vou ter que demandar contra a administração pública, e se a administração pública, no caso o Estado, né, do Rio de Janeiro, for condenado, mediante ação de regresso, ele vai demandar contra o agente público. Fechou? Legal? Essa é a regra do artigo 37, parágrafo 6º. Então, a princípio, você não precisa demonstrar dolo ou culpa, porque quem vai ser responsabilizado é a administração. Fechado? Letra D, só vamos encontrar o erro aí, ó. Estado do Rio de Janeiro, com base em responsabilidade subjetiva, já fugiu da regra. E letra E, da Defensoria Pública, a gente já sabe que órgão público não pode ser responsabilizado, ok? Próxima questão, questão número 5. Funcionários de uma sociedade empresária responsável pela prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, de novo, ó, mesmo caso, tá? Para vocês verem a importância que a FGV dá a esse tipo de questão. Então são empresas privadas, ok? Que prestam serviços públicos. E aí ele vai seguir com a questão lá. Fornecimento de energia elétrica, compareceram na casa de Maria para verificar possível erro em seu medidor de energia. Ocorre que, ao adentrar no quintal de Maria, os funcionários da concessionária danificaram o portão de sua casa, causando-lhe um prejuízo de R$1.000. Na hipótese em tela, em matéria de indenização, de acordo com o texto constitucional, aplica-se a responsabilidade civil. Então, olha só, letra A, subjetiva da sociedade empresária, a gente já viu que não. A regra é responsabilidade objetiva. A gente já descarta a letra B também, ó, que traz subjetiva. Fica mole, 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 né? Ó, letra C, subjetiva. Também, de novo. Volta aqui comigo, vou fazer um parênteses. A regra de empresas privadas, lá no direito civil,
é que a responsabilidade empresarial seja subjetiva. Legal? Só que desde o advento da lei anticorrupção, lá de 2013, nós temos a possibilidade de responsabilidade objetiva daquelas empresas privadas que causam prejuízo à administração pública. Então, cuidado, porque além do texto constitucional, a gente tem que lembrar da lei anticorrupção. Fechou? Empresas privadas, né, até pouco tempo atrás, eram somente responsabilizadas de forma subjetiva, nos termos lá do Código Civil. Agora, cada vez mais frequente a responsabilidade objetiva. Perfeito? Que é o caso do texto constitucional, que é o caso dessa questão. Legal? Letra D. Responsabilidade objetiva da sociedade empresária, eis que ostenta personalidade jurídica de direito público. Olha só, volta no enunciado. Ele fala aqui, ó, que a empresa, né, funcionários de sociedade empresária responsável pela prestação de serviço. Não está falando que a sociedade empresária é de direito público. Pelo contrário, perfeito? Então a gente descarta a letra D. E a letra E, objetiva da sociedade empresária, ainda que ostente personalidade jurídica de direito privado, bastando Maria comprovar o ato ilícito, nexo causal e o dano, ó, os 3 elementos aí da responsabilidade objetiva. Gabarito, letra E. Bonitinha, bonitinha, bonitinha. Perfeito? Bora avançar? João, policial militar do estado do Rio de Janeiro, ao realizar diligência para combater o tráfico de entorpecentes, abordou o menor Felipe e, agindo com abuso de autoridade, com emprego de desnecessária violência física e emocional, causou-lhe, olha aqui a palavrinha, danos materiais, pois quebrou a bicicleta do menor, e morais, tortura psicológica. No caso em tela, de acordo com o texto constitucional, de novo, em matéria de indenização, aplica-se. Letra A, irresponsabilidade civil do Estado? Não, isso aqui era a teoria que vigorava lá na época, né, do Estado absolutista, né, que o rei mandava na bagaça toda. Esquece essa teoria aí, perfeito? B, responsabilidade civil ilimitada do Estado, razão pela qual o Estado responde pelos danos que seu agente causou ao menor, independentemente da comprovação do nexo causal. Negativo, responsabilidade ela é limitada e depende do nexo de causalidade, ok? Letra C, responsabilidade civil limitada do Estado, razão pela qual o Estado responde pelos danos que seu agente causou ao menor, somente no caso de insolvência do policial, somente se o policial não adimplir com o ressarcimento dos danos? Negativo. A gente já viu aqui que eu só posso responsabilizar o agente público, o Estado, mediante ação de regresso. Então, se eu sou pai do menor, eu não vou processar o policial militar, não vou demandar contra o policial, mas sim contra o Estado. E aí o Estado, depois, né, se ele for condenado, mediante ação de regresso, se demonstrou dolo ou culpa do policial, aí quem segura a bronca é o agente público. Fechado? Letra D, responsabilidade civil objetiva do Estado, razão pela qual o Estado responde pelos danos que seu agente causou ao menor, independentemente da comprovação da culpa ou dolo do policial. Fechou. Letra E, responsabilidade civil subjetiva, a gente já mata a lebre. Fechado? E olha só, para a gente encerrar e fechar o tema, ok? Questão número 7. Ernesto, servidor público estadual, ao atender um cidadão em sua repartição, ficou aborrecido com o comentário de que o atendimento era muito ruim. Ato contínuo, desferiu socos e chutes no referido cidadão. Pessoal, aqui é bem tranquilo, né? Vocês perceberam. Quebra-braço, bicicleta, soco, cotovelada, né? Então, bem de boa. Perfeito? Volta para acompanhar aqui, né? Você já percebeu qual vai ser a toada aí da questão. Este último procurou um advogado, solicitou esclarecimentos a respeito de quem seria o responsável pela reparação dos danos sofridos, bem como sobre a natureza dessa espécie de responsabilização. À luz da sistemática constitucional, nesse caso, a responsabilidade.
Então, olha só, letra A. Da administração pública será objetiva. Fechou. Vedado o direito de regresso contra o servidor? Não, não está proibido o direito de regresso. Inclusive, está estampado lá, né, no parágrafo 6º da Constituição. Letra B, do servidor público será objetiva? Não, servidor público é subjetiva. C, da administração pública será subjetiva? Não, objetiva. Letra D, do servidor público será subjetiva, permitido o direito de regresso contra a administração pública? Não, é o contrário. É a administração pública que tem direito de regresso contra o agente, ok? Então, ação de regresso contra o agente. Fechou? E letra E, da administração pública será objetiva, permitido o direito de regresso contra o servidor público. Fechou. Olha só, para arrematar o tema, cuidado. Quando a gente fala em responsabilidade subjetiva, até pouco tempo atrás, então cuidado com a data das questões que você resolve, o STF, a nossa jurisprudência, né, admitia que a ação de ressarcimento ela fosse proposta, ajuizada contra o Estado, contra a administração pública e contra o agente público, ok? Era o que a gente chamava de litisconsórcio passivo. Colocava os dois, eu processava o Estado e o agente público. Desde de meados de 2019, o STF passou a admitir só a ação contra o Estado, ok? Seria uma espécie de dupla segurança ao agente público. Porque se ele causa o dano, primeiro tem que demandar contra o Estado, e aí depois o Estado, mediante ação de regresso, demanda contra o agente, para que aí sim, demonstrado o dolo culpo, ele possa ser responsabilizado. Fechou? Legal? Então, cuidado, tá? A temática responsabilidade civil ela é muito importante, despenca em prova. Então a gente tem que lembrar a teoria do risco administrativo, quais são as causas excludentes de responsabilidade, ok? A ideia do caso fortuito, força maior, atos de terceiro, perfeito? A gente não pode esquecer culpa exclusiva da vítima, ou causa atenuante de responsabilidade, culpa concorrente da vítima. Também pode aparecer aí na sua prova, tem que ficar ligado. Pego a matéria que eu já estudei, resolvo as questões, entendo o tema, o tópico e como a banca cobra ele em relação às provas. Fechou? Então essa casadinha aí, ó, estudar o materialzinho, PDF, fazer a leitura, né, dos conceitos que envolvem o direito administrativo e aplicá-los na prática com a resolução de questões é fundamental. E essa é a proposta comigo agora nesse nosso tete-a-tete. Vambora? Então a questão tá na tela aí, questão número 1. No ano de 2019, o Estado Alfa publicou o edital de licitação para aquisição de determinados bens. Ocorre que as propostas apresentadas pelos licitantes consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional e incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Assim sendo, o Estado fixou aos licitantes o prazo de 8 dias úteis para a apresentação de novas propostas que atendessem ao princípio da economicidade. De acordo com a Lei 8666, tendo em vista que persistiu a situação, o Estado Alfa, e ele traz as alternativas. Qual situação persistiu, professor? Os preços manifestamente superiores aos praticados no mercado. Então, olha só, antes de analisarmos a questão, se liga. Por quê? Quando o tema é licitação, a gente tem que tomar um cuidado redobrado. Por quê? Nós temos a chamada Lei do Capeta. Que é isso, professor? Lei do Capeta? Sim, Lei 8666. Por que ela é chamada de Lei do Capeta? Se você não entende de simbologia, não faz parte da sua cultura o misticismo, joga lá depois, ó, o que significa o 6666. 666, tá? Já estou até criando um 6 a mais aqui. É tanto Lei do Capeta que é 6 a mais.
Só que olha só, nós tivemos, no ano de 2021, uma profunda alteração. Nós tivemos, na verdade, a criação de uma nova lei de licitações. É a chamada Lei da Mentira, a 14.133 de 2021. Por que é Lei da Mentira, professor? Porque ela entrou em vigência, foi publicada, entrou em vigência no dia 1º de abril. Olha só, tá? E aí nós tivemos, né, um novo regramento. Quando a gente tratava de licitações, nós tínhamos a base, a Lei 8666, só que nós tínhamos outras legislações que também tratavam sobre o tema. Tá? A 10.550, que era a Lei do Pregão, por exemplo. Ok? Nós tínhamos decreto que regulamentava o pregão, tínhamos a Lei do Regime Diferenciado de Contratação, né? Nós tínhamos uma série de características. A própria Lei de Consórcios Públicos trazia um pouquinho de licitações. A ideia do legislador com a 14.133 foi reunir, ok? Todos esses diplomas em um só. Fechou? Só que o que acontece? O nosso legislador, para ser diferentão, o que ele fez? Na Lei 14.133, tem uma expressa previsão legal de que a lei anterior, a 8.666, ela vai vigorar até o ano de 2023. Perfeito? Os próximos 2 anos aí, a Lei 8.666 também, de forma concomitante, ela pode ser aplicada com a 14.133. E eu te pergunto, e você me pergunta, professor, qual cai em prova? Pode ser que caiam as duas, ok? Até agora, a maioria, eu estou falando a maioria das provas estão cobrando a Lei 8.666. Até porque, logo mais, ela não vai poder ser mais cobrada. Show de bola? Só que pode cair, se o seu edital não especifica, se ele só coloca licitações e contratos, tem que estudar as duas. Fechou? Sério, professor, que tem que estudar as duas? Tem que. Principalmente os pontos, né, que guardam correlação aí, tá? O que mudou, o que ficou igual. Fechou? Feitas as considerações, agora a gente volta para a questão aí e ele fala dos preços manifestamente superiores. Bora lá para as alternativas, tá? O estado alfa, letra A. Deveria iniciar imediatamente nova licitação, buscando novos interessados, vedada dispensa ou inexigibilidade para a contratação pretendida. Olha só, essa alternativa, quando ela fala vedada, né, no sentido de proibida dispensa ou inexigibilidade, em verdade, dentro do contexto trazido pela situação, a administração pública, o que ela fez? Ela abriu licitação, a galera interessada jogou preço lá em cima, ela abriu oportunidade no prazo de 8 dias úteis para que fossem readequadas, melhor dizendo, as propostas, ninguém fez, ok? E aí, dentro dessa situação peculiar, nós temos expressa previsão legal lá no artigo 24, se não me falha a memória, o inciso 6, 7, né? 7, que nessa hipótese seria caso de possibilidade de dispensa de licitação. Então o erro da A está exatamente em vedar a dispensa, dado o contexto trazido pela questão. Perfeito? Letra B, então a gente já descartou a A aqui, ok? Letra B. Deveria solicitar ao Tribunal de Contas Estadual autorização para proceder à contratação direta sem licitação mediante inexigibilidade. Não é hipótese de inexigibilidade, de acordo com a 8666, tá? A hipótese de inexigibilidade são aquelas situações trazidas no artigo 25 que não permitem a realização da licitação, que não é o caso. Fechou? Só para deixar claro aí. A gente já descarta a letra B então. Letra C. Poderia ter procedido à inexigibilidade de licitação, mesmo raciocínio que a gente viu agora. Letra D. Poderia ter procedido à dispensa de licitação mediante a adjudicação direta dos bens por valor não superior ao constante do registro de preços. Exatamente, né? Conforme eu mencionei aqui, o artigo 24, perfeito? Inciso 7 da Lei 8666.
E letra E, deveria solicitar ao Tribunal de Contas Estadual autorização para proceder contratação direta sem licitação, mediante dispensa de licitação, com valor limite da menor proposta ofertada na primeira. Negativo. Tanto que existe, né, o chamado registro de preços, né, que é a forma com que a administração pública tem, né, para medir, é o termômetro da administração pública, ela sabe medir quando, né, por exemplo, os interessados eles elevam os preços, né, formam cartéis, enfim, para tentar alcançar um lucro, uma lucratividade maior em cima da celebração de contratos com a administração pública. Ok? Então, gabarito, letra D de dado. Questão número 2, bora avançar aí. Imagine as duas situações hipotéticas a seguir ocorridas no ano de 2019. Então, o tópico 1, né, eu ia falar inciso aqui, mas é item número 1. O Estado do Amazonas publicou regularmente edital de licitação para a realização de procedimento licitatório para a prestação de determinados serviços. Se liga aqui, ó, mas todos os licitantes foram inabilitados. Perfeito? Essa é a hipótese do item 1. Item 2. O Estado do Amazonas publicou regularmente edital de licitação para a realização de procedimento licitatório para aquisição de determinados bens, mas nenhum interessado compareceu para participar do certame. Provavelmente a questão ela vai estar envolvendo o quê? Conceituação, tá? Nós temos duas hipóteses aqui, ó, licitação, nós temos a licitação fracassada, ok? E nós temos a chamada licitação deserta. Tem diferença, professor? Tem. É exatamente a diferença que está estampada no item 1 e no item 2, ok? Licitação fracassada, apareceram interessados, só que lá na fase de habilitação, todo mundo rodou, perfeito? Não apresentaram documentação necessária, por exemplo, todo mundo rodou. Show de bola? Já na licitação deserta, se liga, pensa no deserto. Deserto você encontra alguém? Ah, eu encontro, professor. Lógico que não, animal. A ideia da licitação deserta é aquela licitação em que ninguém atendeu a abertura, né, da possibilidade da administração em celebrar contratação com ela. Perfeito? Então, olha só, exatamente o que o item 2 está, né? Mas nenhum interessado compareceu ao certame. Perfeito? Então, olha só, comando da questão. De acordo com a doutrina de direito administrativo e a Lei 8666, os casos narrados representam, respectivamente, licitações. Letra A, perdida e frustrada? Não. Letra B, frustrada e deserta? Também não. Ok? Letra C, fracassada e deserta? Exatamente. Ó, a nomenclatura bateu, tá? Sendo que esta segunda pode dar aso à dispensa de licitação quando justificadamente não puder ser repetida a licitação sem prejuízo para a administração, mantidas todas as condições pré-estabelecidas. Também de acordo com o artigo 24, tá? Voltando um pouquinho aqui, ó, na questão, cadê? Número 2. Na hipótese de licitação fracassada, ok? A administração pode abrir prazo para todos os licitantes inabilitados, tá? Para que eles venham a retificar. Por exemplo, o exemplo que eu dei, a apresentação de documentos. Fechado? Tiveram interessados, mas eles estavam irregulares na fase de habilitação. A administração concede um novo prazo. Já na licitação deserta, caso a realização de um novo certame cause prejuízo à administração, é hipótese de dispensa de licitação. Fechou? Então o gabarito aqui, ó, beleza, fracassada e deserta. Letra D, deserta e perdida, não. E deserta e fracassada, ele inverte os conceitos, a gente já descarta aqui só com a nomenclatura, beleza? Sabendo o conceitinho aqui, ó, a gente já conseguiria matar esse tipo de questão. Fechado? Bora avançar aí na temática. No ano de 2020, o município Alfa do estado do Amazonas contratou, sem prévia licitação, sociedade empresária de notória especialização para a prestação de serviços técnicos e de assessoria e consultoria técnica
e auditoria financeira de natureza singular. Só no início desse comando, né, ele já deu todas as indicações que a gente teria que ter o conhecimento lá do artigo 25, em conjunto com o artigo 13 da Lei de Licitações, a 8666, tá? Que são hipóteses de inexigibilidade de licitação. Bora avançar aqui na leitura do enunciado. O corpo instrutivo do Tribunal de Contas do Estado verificou que a contratação realizada teve valor total de R$200 mil e atendeu ao princípio da economicidade. No caso em tela, de acordo com a 8666, em tese, a contratação é. E aí ele traz as assertivas aqui, as alternativas, desculpe, com assertiva na cabeça. Letra A, legal, caso tenha sido realizada com dispensa de licitação por expressa previsão legal. Cuidado com o bizuzinho aqui, ó. Vem comigo, tá? Muita gente confunde. Vamos esquematizar e a gente mata a pau aqui, ó. A licitação. Quando a gente pensa, né, nela, a licitação é uma regra, mas existem exceções. Quando que eu não preciso licitar? São naquelas hipóteses que a gente tem a chamada contratação direta. Ok? Tanto na 8666 quanto na 14133, nós temos as hipóteses de contratação direta, de licitação dispensada, de licitação dispensável e licitação inexigível. Qual que é a diferença, professor? Na licitação dispensada e dispensável, existe viabilidade. Viabilidade de processo licitatório. Ok? É viável. Pode ser feita a licitação, ok? Mas trazidas, né, encaixadas, o caso concreto, nas hipóteses legais, o legislador obriga a contratação direta ou faculta a administração a contratação direta. Essa é a diferença. Já na licitação inexigível, nós temos aqui o quê? Inviabilidade. Inviabilidade da realização de processo licitatório. Ok? Pô, natureza singular na prestação de serviço. Não tem gente que faça igual. Você precisa licitar? Negativo. Então volta aqui comigo nas alternativas. Letra A a gente já descartou, porque a gente já entendeu que não é dispensa de licitação. Perfeito? Letra B. Legal, caso tenha sido realizada com inexigibilidade de licitação. Perfeito. Ok? Porque ele fala que são serviços técnicos, exigem notória especialização e de natureza singular. Perfeito? E aí, ó, letra C, D e E, tudo ilegal. Perfeito? Nós temos aqui a questão da licitação, da contratação direta realizada de forma legal, visto que expressa previsão legal existe nesse sentido. Então a gente já conseguiria descartar aqui todas as outras alternativas. Perfeito? Bora avançar mais uma questãozinha aí, ó. Questão número 4 está na tela. Em matéria de uma hipotética celebração de contrato administrativo pelo município de Salvador, sem realização de prévio procedimento licitatório, de acordo com a 8666, aplicar-se-ia a inexigibilidade de licitação para: letra A, contratação nas compras de hortifruti grangeiros. Já risca aqui, ó, hipótese de licitação dispensável, perfeito? Dada a natureza do objeto a ser contratado. Imagina se você tivesse que realizar a licitação, todo o procedimento, todas as fases, né? Você comprar lá o hortifruti grangeiro. A hora que chegou na entrega, na adjudicação, né, na celebração do contrato, já estava tudo podre, não existiria mais. Perfeito? Então essa é uma hipótese de licitação dispensável. Fechado? Letra B está na tela. Compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração,
cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha com um valor compatível com o preço de mercado. Isso aqui, cuidado com essa situação, a gente traz aqui, né, dentro desse contexto da Lei 8666, não é hipótese de inexigibilidade, tá? Mas é hipótese de licitação dispensável, perfeito? Houve uma alteração em relação a 14.133, então toma cuidado com essa hipótese aqui. Letra C, contratação de serviços técnicos de auditorias financeiras ou tributárias de natureza singular, ó, deixa, com profissionais ou empresas de notória especialização. Fechou. Gabarito letra C. D, fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário, permissionário ou autorizatário, segundo as normas de legislação específica, hipótese de dispensa. Contratação de instituição para impressão de diários oficiais, formulários padronizados de uso de administração, também hipótese do artigo 24. Perfeito? Questão número 5. Assembleia Legislativa, com vistas ao incremento e modernização em seu setor de tecnologia da informação, deseja alienar bem imóvel atualmente inservível que, no passado, abrigava arquivo morto da Casa Legislativa a fim de obter recursos financeiros que serão utilizados de acordo com o interesse público. No caso em tela, a alienação é possível desde que haja autorização. Se liga, quando a administração pública, né, dentro do seu patrimônio, do chamado bem, né, dos bens públicos, quando eles são empregados à prestação de serviços, eles são bens que estão afetados, ok? Tem uma destinação específica. Quando os bens públicos eles são afetados, a administração pública não pode dispô-los, não pode aliená-los. Perfeito? Por quê? Porque os bens não são da administração, são do povo. Você pode vender uma coisa que não é sua? Negativo. Para a administração pública funciona da mesma forma. Só que nada impede que a administração pública, quando não utilize determinado bem, no caso um bem imóvel, ele possa aliená-lo. Perfeito? No caso específico do bem imóvel, eu preciso de autorização legislativa e que tenha sido feita uma avaliação prévia, perfeito? Conjugada com a ideia de desafetação do bem. Ou seja, eu retiro a sua utilidade para que depois, então, eu possa aliená-lo. Essa é uma condição específica em relação à alienação de bens imóveis. Fechou? Então tem que ter autorização legislativa, prévia avaliação e desafetação do bem. Bora olhar para as alternativas aqui? Então vem comigo. No caso em tela, alienação é possível desde que haja autorização. Letra A, do presidente da Assembleia e do governador do estado, negativo. Tem que ter autorização legislativa. Perfeito? Letra B, do presidente da Assembleia, também negativo. Letra C, da mesma forma, do presidente da Assembleia, não. Letra D, legislativa, atenda ao preço de mercado e seja feita mediante licitação na modalidade leilão. Cuidado, tá? Porque isso aqui contraria o texto de lei do artigo 17 da Lei 8666. É uma hipótese de licitação dispensada. Perfeito? Então, mesmo que viável a licitação, a lei fala, ó, não faça licitação, administração pública. Perfeito? E letra E, legislativa, avaliação prévia e licitação na modalidade concorrência. Fechou, fechou, fechou. Bonitinho, gabarito, letra E. Show de bola? Próxima questão aí, 6. Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia pretende contratar sociedade empresária de notória especialização, de novo, para prestar serviços técnicos de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal de natureza singular. A contratação tem o objetivo de manter os servidores do Legislativo atualizados e qualificados, atendendo ao princípio da eficiência, e o valor do contrato é de R$200 mil. No caso em tela, de acordo com a Lei 8666, a licitação é. Então, olha só, de novo, quando aparece notória especialização, serviço de natureza singular, a gente tem que congregar aí, de acordo com a Lei 8666, artigos 25 e artigos 13,
Porque lá no artigo 13 que estão os serviços de notória especialização. Fechou? São considerados de natureza singular. E quando a gente fala no artigo 25 com o 13, a gente está diante de uma hipótese de inexigibilidade de licitação. Perfeito? Então bora conferir aqui as alternativas. Letra A, dispensável. A gente já viu que não, é hipótese de inexigibilidade. A gente já consegue descartar a letra B também, ok? C, inexigível, diante da inviabilidade de competição, devendo o valor estar compatível com o preço de mercado. Beleza, ó. E aqui ele fala imprescindível, né? Essa expressãozinha aqui tem que tomar cuidado. Primeiro que não existe contratação direta, né, na modalidade imprescindível. É dispensada, dispensável ou inexigível. Imprescindível significa indispensável, que é necessário, tá? Muita gente baila na interpretação dessa expressão, ok? E para a gente finalizar a análise aí da temática licitações, bora lá, ó. Sobre o processo licitatório, analise as afirmativas a seguir. Primeira modalidade, não há fase de habilitação, uma vez que os licitantes já estão previamente cadastrados. Segunda modalidade, não há publicação de edital, sendo suficiente o envio do instrumento convocatório aos convidados. Ó, deixa aqui, com posterior fixação no ato da repartição pública em local visível ao público. De acordo com a 8666, as descrições das modalidades acima se referem respectivamente à licitação por tomada de preços e convite. Nessa aqui estava mole, mole, mole. Cuidado, porque a nova lei de licitações, ela extirpou do nosso ordenamento, retirou do ordenamento a tomada de preços e o convite, tá? E aí acrescentou uma nova modalidade. Antes eram 6 modalidades, tirou 2, mas acrescentou uma. Agora ficaram 5 modalidades. Eu incluo aí o chamado diálogo competitivo. Perfeito? A ideia aqui das modalidades, né, com base na 8666, ainda levavam em consideração valores, tá, dos serviços e bens que seriam adquiridos pela administração. A nova legislação deixou um pouquinho de lado os valores, adotou como regra o pregão e a concorrência, então só fica atento em relação a esse detalhezinho aí que teve alteração. Perfeito? Fechou? Então olha só, espero que você tenha pego os bizus aí, muito importante, tá? A contratação direta sempre cai em prova quando aparece licitação e agora você já deu aquela revisada, pegou os detalhezinhos, vai sentar o aço na prova. Espero que tenha curtido, grande abraço e até a próxima. Aí, ó, gostou da aula? Então não se esquece de dar aquela curtida, fazer um comentário pra gente saber o que você achou, se inscrever no canal para assistir a aula com quem mais aprova no Brasil, isso mesmo. E o material tá aí na descrição do vídeo também, então pega esse material e vai estudar. Tamo junto!